Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é A Nova Ajuda, Nodos e Nulos. Ela foi dada em Miami, Flórida, Estados Unidos, no período entre 22 e 23 de fevereiro de 2020. Essa e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. This is the end of the weekend messages. Este é o fim das mensagens do final de semana. This is number 4. Esta é a número 4. The weekend has been about hope, O final de semana se tratou de esperança, about things that perhaps are coming on the planet. de coisas que talvez estejam vindo para o planeta. We give you messages that deal with light and dark, Nós demos a vocês mensagens que lidam com escuridão e a luz. and we tell you that light is beginning to win. Nós dissemos que a luz está começando a vencer. We endeavor to explain why. Nós nos aventuramos a tratar do Why porquê. would it be different Por que seria diferente than all of the years before this? de todos os anos antes deste? We've explained the frustration of many who see the change and don't understand it. Nós explicamos a frustração de tantos que veem a mudança e não compreendem. But in general, this is the beginning of a new cycle. Mas, em geral, este é o início de um novo ciclo. The cosmology of many of the indigenous tell you the same. A cosmologia de muitos dos indígenas dizem a vocês o mesmo. And yet there are so many No entanto, há who tantos may hear this, que poderão ouvir isto. and in their mind there are so many objections. E em suas mentes há tantas Why this oposições would sustain itself. do porquê isso poderia se sustentar. And they would say, Cryon, E eles diriam, to Cryon, really truly understand humans. você precisa realmente compreender os You humanos. see, all humans have done Porque veja, tudo que os humanos fizeram has been war, foram guerras, sorrow, tristeza, fear, medo for eons. por éons. Cryon, perhaps this is a short cycle. Cryon, talvez esse seja um ciclo curto. Perhaps this is just going to happen for a little while. Talvez isso apenas acontecerá por um curto espaço de tempo. How do we know that we're not going to slip right back into where we were? Como podemos saber que nós não voltaremos aonde nós estávamos? Cryon, we are told in an older energy that history is a foretelling of the future. Cryon, em uma energia mais velha, foi-nos dito que a história é uma previsão do futuro. There are many futurists Há muitos futuristas who will ask us to look at history, you'll say, que nos pedirão para olharmos para a história, vocês dizem, and see what humans did in their cycles of the past. e observar o que os humanos fizeram nos ciclos do passado. You see, there were cycles of peace Porque, observem, houve ciclos de led paz. to war. E então eles levaram à guerra. How do you know? Como se pode How do saber? you know, Cryon, this isn't simply another cycle of peace? Cryon, como você sabe que esse não é apenas um ciclo de paz curto, apenas por um tempo? As many times as we've discussed it, Por tantas vezes que nós já discutimos isto, still difficult. ainda é difícil Any human being para qualquer ser humano to think that the future will be very different than what has occurred in the past. pensar que o futuro será muito diferente daquilo que já ocorreu no passado. So we bring you something to think about. Então nós trazemos algo para vocês pensarem a respeito. There is truth to the question. Há verdade na pergunta. Why would this cycle be different? Por que este ciclo seria diferente? Even if it were predicted by the ancients to be better, Mesmo que os antigos tenham predito que será melhor, what would make it sustain itself in light? o que o faria sustentar-se à luz? The dark is so powerful. A escuridão é tão poderosa. What if it's simply temporarily been beat back? E se apenas temporariamente ela foi derrotada? Why is there so much optimism, Cryon? Por que há tanto otimismo, Cryon? The answer A resposta is what the stars
and those from the stars left you on this planet. É o que as estrelas e aqueles que vieram das estrelas deixaram neste planeta. You have free choice. Vocês têm livre-arbítrio. Human nature being what it is Mas a natureza humana, sendo o que ela é, has been in low vibration for eons. tem estado em uma vibração baixa por éons de tempo. You're right in the question. E você está correto na pergunta. What keeps it from slipping back to where it was? O que nos impede de retornar de volta à forma como era? What about those dark organizations that always seem to come up and take control? Que tal aquelas organizações obscuras que sempre parecem surgir e assumir o controle? And here comes the part that is eye-rolling to everyone who would listen. E aqui está a parte que parece de girar os olhos para muitos que estão ouvindo. Everyone who would listen who doesn't understand the bigger picture. Todos que ouvirem isso, que não compreendem a visão maior. All those listening right now Todos aqueles que estão ouvindo agora have 23 pairs of chromosomes in their three-dimensional DNA. têm 23 pares de cromossomos em seu DNA tridimensional. Nothing that you came from or evolved from has 23. Nada de onde vocês tenham vindo ou a partir do qual vocês tenham evoluído tem Dear 23. ones, you are not here by accident. Meus queridos, vocês não estão aqui por acaso. You were carefully designed by a higher source Vocês foram cuidadosamente desenhados por uma fonte mais elevada and helped along from the stars. e ajudados ao longo do tempo por aqueles que vieram das There are estrelas. those of very, very high consciousness in this galaxy Pois há aqueles seres de uma consciência muitíssimo elevada nessa galáxia, that have gone through what you've gone through que passaram por aquilo que vocês estão passando. and have civilizations that have come through it, E tem civilizações que atravessaram isto. and they have evolved E eles evoluíram. hundreds of thousands of years before you were here. Centenas de milhares de anos antes de vocês estarem They aqui. had an evolved planet. Eles tinham um planeta evoluído. Why is that difficult for you to believe? Por que isso é tão difícil de vocês acreditarem? The galaxy is so old, Quando a galáxia é tão antiga and humanity as you know it with 23 chromosomes has only been here for 200,000 years. e a humanidade, como vocês a conhecem, com 23 cromossomos, apenas tem estado aqui por 200 mil anos. The Creator knows your name. O Criador conhece o seu nome. Those who came to seed you are still here. Aqueles que vieram para semear você ainda estão aqui. They know who you are as well. Eles sabem quem você é também. And they understand the question I have posed through you today. E eles compreendem a pergunta que eu coloquei para vocês hoje. What keeps it from going backwards? O que impede as coisas de retornarem à forma como era? The planet goes through cycles of civilization. O planeta passa por ciclos de civilização. It's reflected even in the ancient calendars. E isso está refletido até mesmo nos calendários antigos. You find it interesting, perhaps. Talvez você ache interessante The Earth has a 26,000-year wobble. que a Terra tem um bamboleio de 26 mil anos de The duração. Mayan calendar has 5,125 years in it. E o calendário maia tem 5.125 anos nele. If the other calendars had similar numbers, Se os outros calendários tivessem números similares, you would find out that they would fit neatly into 26,000 years. vocês descobririam que ele encaixaria perfeitamente nesse ciclo de 26 mil anos. There would be 5 of them. Então haveria 5 deles. We told you there were 5 civilizations before yours. E nós dissemos que houve 5 civilizações antes da sua. Perhaps do you see a civilization cycle occurring? Talvez vocês vejam um ciclo de civilização ocorrendo. Indeed, 2012 was the centering of the 26,000-year wobble. De fato, 2012 era o ponto central desse bamboleio de 26 mil anos. The precession of the equinoxes. A precessão dos equinócios. The beginning of another civilization O início de uma outra civilização, called humanity. chamada humanidade. Ready to move into another cycle, Pronta para mover-se para um outro ciclo, which would then give the potential of higher consciousness
evolution. que então traria o potencial de uma evolução para uma consciência mais elevada. And in order to sustain that, E para poder sustentar isto, that which the stars left here, aquilo que as estrelas deixaram aqui, those from the stars, aqueles que vêm das built estrelas, something for you. construíram algo para This is vocês. the eye-rolling part. E esta é a parte de girar os olhos. The nodes and the nulls. Os nodos e os nulos. The original places where the stars, those from the stars landed. Os lugares originais onde aqueles das estrelas chegaram. 12 of them. 12 deles. Accompanied by 12 other places Acompanhados por outros 12 that lugares, simply laid invisible, que simplesmente permaneceram waiting, invisíveis, esperando, esperando for right now. por este momento agora. This group is the first to have had the teaching Este grupo é o primeiro a receber o ensinamento of the mated pairs of the 12 to the 12. dos pares correspondidos de 12 para 12. They are now fully activated and beginning to work. Eles estão agora totalmente ativados e começando a funcionar. Years ago, Há alguns anos, told you of a push and pull operation of the nodes and the nulls. eu falei sobre uma operação de empurra e puxa dos nodos e nulos. In Machu Picchu, Em Machu Picchu, I gave you information that they were now active. eu dei uma informação dizendo que agora eles estavam ativos. And I began to explain what they do, E eu comecei a explicar o que eles fazem. what they do. O que eles fazem. You see, those from the stars have gone through this. Vejam, aqueles das estrelas passaram por isto. They know Eles sabem of the potential of you slipping back. sobre o potencial de vocês retornarem ao que era. They have been through this. Eles passaram por isto. They know what happens when a very low consciousness starts to change. Eles sabem o que acontece quando uma consciência muito baixa começa a mudar. I'll tell you what they know. Eu direi a vocês o que eles sabem. That which you call dark energy on this planet Que aquilo que vocês chamam de energia obscura nesse planeta will start to gather and raise together. começará a se reunir e a se impor juntos. First time they have light competition and they're ready to fight you. E pela primeira vez, eles têm a competição da luz e eles estão prontos para combater. It's not conspiracy. Não é uma conspiração. It's simply low conscious thinking. É simplesmente um pensamento de baixa consciência, It doesn't want any part of enlightenment, que não quer fazer parte da iluminação, for they will completely and totally lose control. pois eles perderão total e completamente o seu controle. If the light wins on this planet, Se a luz vence neste planeta, they are doomed. eles estão perdidos. You cannot sustain a dark average energy Não se pode sustentar uma energia obscura média when light is happening everywhere. quando a luz está acontecendo em toda parte. Não se pode. They're in trouble. Eles estão com problemas. Even gather now. Eles até mesmo se reúnem agora. Metaphor. Esta é uma metáfora. Metaphor. É uma metáfora Dark energy. para a energia obscura, Realize they're losing. começando a se dar conta de que está perdendo. And so they begin to change. Então, eles começam a mudar The light that they see. para poder lutar contra a luz que eles veem. You see, those from the stars knew that. E percebam, aqueles que vieram das estrelas sabiam They've been disto. through it on their planets. E eles passaram por isso em seus próprios planetas. Planets. They've seen this before. Eles já viram isto antes. So therefore, dear ones, Portanto, meus queridos, you get help right now. vocês têm ajuda agora mesmo. The grids of this planet are specific. As redes deste planeta são We've específicas. listed them many times. E nós as listamos muitas vezes. Some of them are measurable and some of them are not. Algumas delas podem ser medidas e outras não. The biggest one that is not measurable A maior de todas que não pode ser medida is the crystalline. é a rede cristalina. But you can see it working. Mas vocês podem vê-la funcionando. We have said this before. Nós já dissemos isto When antes. you walk into a former battlefield at 100 years old, Quando vocês entram em um antigo campo de batalha de 100 anos de idade,
A sensitive human being will know it. Um ser humano sensível saberá. They'll stop and say, something happened here. Ele parará e dirá, algo aconteceu aqui. I feel sorrow and death. Eu sinto tristeza e morte. And you know this is true. E você sabe que isso é verdade. What is the mechanics of that? Qual é o mecanismo disto? How can any human feel something happened 200 years ago? Como qualquer humano poderia sentir algo que aconteceu há 200 anos? Because the very dirt of the earth has remembered it. Porque o próprio pó da terra lembra-se dele. Crystalline grid is responsible for that. A rede cristalina é responsável por isso. You might say the crystalline grid then helps you to remember. Você poderia então dizer que a rede cristalina te ajuda a se lembrar. Actually influences consciousness where it is. E, na verdade, ela influencia a consciência onde ela está. We speak sometime of the ancestor grid. Às vezes nós falamos sobre a rede ancestral. That's an energy. Esta é uma energia All that has happened on the planet from the wisdom of the ancestors. de tudo o que aconteceu no planeta a partir da sabedoria dos antigos. We talked about the Gaia grid. Nós falamos sobre a rede de Gaia. That is the energy of the planet E esta é a energia do planeta that is here to support you in all of things. que está aqui para apoiar vocês em todas as coisas. These grids Estas redes, por séculos, have been filled with negative energy. têm estado cheias de energia Low negativa, consciousness. baixa consciência, Wars upon wars upon wars. guerras tras guerra atrás de guerra. Wonder you think that you're going to slip back. Então não é de se admirar que vocês pensem que vocês possam voltar atrás. And here are these beautiful nodes and nulls starting to work. E aqui estão esses belos nodos e nulos começando a funcionar. Those nodes and those nulls Aqueles nodos e aqueles nulos were put here foram colocados aqui multidimensional way. de uma maneira I multidimensional. will somehow see and sense someday. De alguma forma vocês os verão e sentirão algum dia. We've identified all of them. Nós identificamos todos eles. You know where they are. Vocês sabem onde eles estão. So someday you'll be able to see what's going on. Então algum dia vocês serão capazes de ver o que está acontecendo. And then E então you'll not doubt what I'm about to tell you. vocês já não duvidarão do que estou prestes a dizer a vocês. These grids are starting to be cleaned. Essas redes estão começando a ser limpas. And there's nothing any dark energy can do about it. E não há nada que qualquer energia obscura possa fazer com relação a isto. It's almost like a collection of the negativity which has been placed there. É quase como que uma coleção da negatividade que foi colocada lá, Of the feelings of war and sorrow. dos sentimentos de guerra e tristeza, Of the places of horror on this planet. dos lugares de horror no planeta. You imagine them being collected in some way. Imagine tudo isso sendo coletado de alguma forma. Those nodes are pushing all of this Aqueles nodos estão empurrando tudo isto through the connection that has been established. através da conexão que foi estabelecida, Pushing them toward the nodes. empurrando-os em direção aos nodos. The closer they get to the nodes, E quanto mais próximos se aproximam dos nodos, metaforicamente, the more they start to burn up. mais elas começam a se queimar, They can never get to a node which was a landing place of a Pleiadian. pois elas nunca podem chegar em um nodo que foi um lugar onde chegaram os pleiadianos, Because they will perish in the love of God. pois elas perecerão diante do amor de Deus, vaporizadas. That's the eye-rolling part, isn't it? Esta é a parte de girar os olhos, não é? That is why E é por isto the darkness has not a chance. que a escuridão não tem nenhuma chance. Those from the stars knew this. Aqueles das estrelas sabiam Dear disto. ones, Meus queridos, you have help. vocês têm ajuda. Dear ones, Meus wind queridos, is at your back. o vento está às suas costas. Dear ones, I want you to know this. Meus queridos, eu quero que saibam disto. This is not the struggle that you think it's going to be. Esta não é a luta que vocês pensam que seria. Passion, kindness, Compaixão, gentileza, beleza, transparência, integridade,
amor, are about to become the most powerful energies on this planet. estão prestes a se tornar as energias mais poderosas neste planeta. Come a day when you can walk back into that battlefield Chegará um dia quando você poderá retornar àquele campo de batalha and the sensitive will feel nothing. e o sensitivo não sentirá nada. It's been removed. Aquilo terá sido removido. And that sensitive may walk someplace else. E aquele sensitivo poderá caminhar para um outro lugar A baby was born right here. e dirá: um bebê nasceu bem aqui. Two humans fell in love right over here. 2 humanos se apaixonaram bem aqui. And all of the beautiful things on this planet E todas as coisas belas deste will planeta start radiating from those grids. começarão a irradiar daquelas redes. The ancestors will rejoice. Os ancestrais se regozijarão. Their grid is being cleaned as well. Sua rede também está sendo limpa. And finally, their wisdom can pour through where it couldn't before. E finalmente a sabedoria deles poderá verter em lugares onde não podia antes. Gaia grid will start awakening. A rede de Gaia começará a despertar. To realize that a return to nature is easy, E vocês começarão a perceber que o retorno à natureza é fácil, proper. apropriado. It's going to soothe your soul. Isso irá suavizar sua alma. All of the things that the indigenous taught, Todas as coisas que os indígenas ensinaram, the core truths that they had, as verdades centrais que eles tinham, will start to radiate into your consciousness. começarão a irradiar-se para a sua consciência. That's why you're not going to go backwards. E é por isso que vocês não vão voltar atrás. You see, Spirit knows your name. Percebam, o Espírito conhece o seu nome. I want you to think of this. Eu quero que você pense nisto. When some of you say there's no hope, Quando algum de vocês diz que não há esperança, it seems that I'm struggling all the time. parece que eu estou lutando o tempo I todo. want you to visualize something. Então eu quero que você visualize algo. Those beautiful hands of Spirit Aquelas belas mãos do Espírito who represent the creation of your soul, representam a criação da sua alma. reaching down to pick you up, Estão se estendendo até embaixo para pegar você you through this life. e te conduzir através desta vida. No matter what is happening now, Não importa o que esteja acontecendo agora, this is a transition. esta é uma transição. It's a transition that is very difficult for many, É uma transição que é muito difícil para muitos, frustrating for others. frustrante para outros. That's why I'm here. E é por isso que eu estou aqui. The purpose of Cryon O propósito de Cryon on the planet no planeta, now neste momento, is to get you through this shift. é conduzir você através da mudança. Shine light on every single one who can hear these words. E brilhar uma luz sobre cada um que possa ouvir estas palavras. Know that you are loved by God. Saiba que você é amado por Deus. And stand and move from this place E levante-se e saia deste lugar with magnificence. com magnificência, But that's how God sees you pois é assim que Deus vê você, until we meet again. até que nos encontremos novamente. And so it is. E assim é.